A NRF sempre funcionou como um grande termômetro do varejo global. Mas em um mundo marcado por incerteza econômica, avanços tecnológicos acelerados e um consumidor cada vez mais exigente, a pergunta já não é mais qual é a próxima tendência. A questão agora é, o que realmente faz sentido para o varejo e o que é só barulho? A NRF 2026 traz sinais importantes sobre como as empresas estão se adaptando, onde estão investindo e quais decisões precisam ser tomadas agora, não daqui a 5 anos. Eu sou Daniel Sakamoto e no episódio de hoje vamos analisar as 10 principais tendências e temas abordados na NRF 2026. Gostou do tema? Então se preparem que o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 212, os 10 temas mais importantes discutidos na NRF 2026, o maior evento de varejo do mundo. Este episódio tem o apoio do SPC Brasil, maior empresa brasileira de gestão e inteligência de dados. E o nosso convidado de hoje é o nosso velho conhecido, amigo, parceiro Marcos Fábio, especialista em varejo, com ampla experiência em análise de tendências, comportamento do consumidor e transformação dos modelos de negócio. O Marcos acompanha de perto os movimentos do varejo global e nos ajuda a separar moda passageira de decisão estratégica. Olá, Marcos, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui mais uma vez para a gente poder ilustrar e conversar sobre tudo que tem moldado o mundo do varejo, né, Daniel? Muito bem, a gente fica muito feliz em ter você aqui para ajudar a gente a destrinchar aquilo que foi visto, aquilo que foi falado na NRF. É um assunto que impacta o Brasil cada vez mais. A gente percebe que a repercussão aqui está crescendo, a cobertura de mídia, e os varejistas estão de olho, né, o que acontece em Nova York para realmente ajustar a sua rota aqui no Brasil. Antes da gente começar a falar desses 10 temas que você identificou, eu queria que você falasse um pouco da sua impressão geral do evento esse ano. O que você acha que teve de diferença do ano passado? Você sai de lá trazendo o que na bagagem de maneira mais ampla? Bom, primeiro que esse movimento de cada vez mais estarmos próximos de tudo que acontece lá, acho que isso tem muito a ver também com o que a gente vivencia lá, né? A quantidade de brasileiros, dos grandes varejistas brasileiros lá. O que eu percebi esse ano é que muitas das coisas que estavam sendo ditas como uma promessa, como alguma coisa que seria uma tendência, o que eu percebi esse ano já foi a prática. Tanto é que o tema da feira, né, o próximo agora, que na verdade o próximo já está acontecendo agora, para mim reforçou o que eu sempre pensei da NRF. Não é mais tendência, já é a prática que está acontecendo. Como, por exemplo, uma coisa que mexeu muito comigo, que para mim vai ser talvez a maior transformação que a gente vai viver nos próximos anos é o comércio agêntico. Ou seja, nós estávamos acostumados a fazer uma busca no Google com uma lógica e agora nós vamos ter, né? O Google lançou lá o protocolo do comércio agêntico com várias varejistas, aonde a IA vai fazer a compra para você. Então, quer dizer, a IA do cliente fazendo a compra, conversando com a IA do fornecedor. Outra coisa que é importante, se antes nós falamos de omnichannel, se nós falamos das pessoas que eram nativos digitais, agora nós temos as pessoas que são nativas de IA, já nasceram no mundo da IA, então elas vão colocar IA para tudo, nós colocamos IA em algumas coisas, então tem uma grande transformação por vir. A outra coisa que me chamou muita atenção, inclusive foi da palestra do Gary Vee, que foi uma palestra belíssima, quando a gente fala da economia da atenção, né? Se antes você tinha a preocupação do varejo em market share, sua participação de mercado, agora é o conceito do share of life, ou seja, o quanto que a empresa participa na vida do consumidor. Então, para mim, esses 3 temas moldaram muito, obviamente que tiveram outros temas que nós vamos discutir aqui, mas eu acredito que esses 3 temas inclusive já estão com muita força aqui em algumas empresas brasileiras já. Certo. E antes da gente entrar nos temas, eu queria ouvir de você um pouco também da sua impressão do evento, em termos de... ele continua relevante para o varejo brasileiro? Ou as pessoas lá, em termos das palestras, nos painéis e na feira, ainda, como alguns falam, é mais do mesmo? Você acha que ainda tem essa importância do varejista acompanhar todos os anos? O clima fora das palestras e dos painéis, o que você achou desse ano? O que eu sempre digo é o seguinte, como eu vou todos os anos, e teve um ano que eu não pude ir, porque foi o ano que eu testei positivo na Covid e estava aquela questão, né, então não pude viajar, parece que quando eu cheguei no ano seguinte, parece que eu tinha perdido um trem, literalmente carregado de coisas, porque como nós estamos todos os anos, a gente vai acompanhando a evolução.
por mais que as pessoas pensem que é mais do mesmo, você tem a maturação de muitas tecnologias, então aquilo que começou como uma tendência, algumas ficaram pelo meio do caminho, como foi, por exemplo, o metaverso, mas outras vingaram, outras, então, quando amadureceram. No ano passado, por exemplo, se falava muito de IA. Agora, quando esse ano é apresentado um protocolo, já com experiências de comércio de IA entre grandes varejistas americanos com o consumidor, você começa a perceber que é a prática mesmo. A minha opinião é que esta NRF, para mim, foi a que trouxe, dos últimos anos que eu acompanho, foi uma das que mais trouxe coisas relevantes para que a gente possa, principalmente, adotar aqui no varejo brasileiro. Então, sim, eu penso que vale muito a pena, porque é aquela história, né? Sempre você traz alguma coisa diferente na bagagem, tem sempre um jeito diferente de observar isso, né? Não, a gente acredita muito nisso também, apesar de temas eles ficarem repetitivos, a forma como eles são abordados, os exemplos e o amadurecimento dos temas ao longo do ano muda, então é importante estar acompanhando todo ano, sim. E com relação às atividades extra, palestras e painéis, a gente tem percebido um crescimento da relevância das reuniões, dos encontros, dos almoços, dos jantares entre os brasileiros e com brasileiros representantes de empresas internacionais. A gente percebe que a NRF é muito mais do que só as palestras e os painéis para a delegação dos brasileiros, né? A CNDL leva um grupo grande, mas a gente encontra lá aproximadamente 3 mil brasileiros fazendo negócio, discutindo sobre seus negócios, com uma agenda mais flexível ali durante aqueles dias. Então tem toda essa outra NRF que não acontece dentro do Jacob Javits, né? O que eu costumo dizer é o seguinte: quando você está aqui, o seu tempo de network às vezes fica limitado. Quando você está lá para isso. Então, ou você está na feira, ou você está jantando, se relacionando, encontros casuais, muitos bons encontros que acontecem. E o que eu tenho acompanhado nos outros grupos também é que talvez esse tenha sido o maior argumento para convencer as pessoas a ir para a NRF, que são a possibilidade desses encontros inusitados. Tanto num jantar, mas como, por exemplo, você está lá num corredor do centro de convenções e você esbarra com a Luísa Trajano, com o Rony Mesley da Reserva, né? Então você encontra os grandes nomes, as grandes personalidades brasileiras também, os grandes consultores lá também, né? Então isso também é muito importante. Exatamente. Até porque o conteúdo do que é apresentado nas palestras e painéis, tem muita gente que pega e organiza os pós-NRFs aqui no Brasil, e assim também como esse episódio do Varejo SA Podcast, em que a gente vai identificar os principais temas, o que foi falado lá, e apresentar para quem não pôde ir, ou para quem não conseguiu acompanhar tudo enquanto esteve lá. Então vamos lá, vamos partir aí para os 10 temas que você selecionou como os temas mais relevantes da NRF 2026. Qual que é o primeiro? Na verdade é um desafio, né? Porque, por exemplo, eu dei conta de assistir 22 palestras em 3 dias, mas são muitas palestras. Mas você vai começando a perceber que, à medida que o tempo vai passando, os temas vão moldando, né? Vão ficando mais concisos em torno de alguns temas. Bom, o primeiro que ficou muito claro para mim é a questão da economia da atenção. Aliás, é importante observar primeiro uma coisa. O varejo online tem feito um esforço para tirar os atritos do online, como, por exemplo, você no online você não consegue testar o produto, provar o produto, o tempo de entrega. Então ele tem trabalhado muito para encurtar isso, entregar mais rápido, melhorar tecnologias, por exemplo, para você conseguir testar um produto. E o que eu percebo é que ao inverso também é verdade. O varejo físico também tem tentado tirar os atritos que às vezes levam o cliente para o online. Então, quando a gente fala, por exemplo, de jornada fluida, de uma compra mais fluida, sem muito atrito, que a internet nos dá muito isso, quando você está comprando online, as pessoas que olharam para isso também viram isso, o varejo físico tem procurado também olhar para isso. E se tem uma coisa que um online sabe fazer é prender a atenção das pessoas, né? Tem uma série de inteligências ali. Tem muita estratégia envolvida, né? Muita estratégia envolvida para você ficar ali no tempo inteiro rolando, prestando atenção.
E isso veio para o varejo físico. Então, o que é essa economia da atenção? É você conseguir prender a atenção, olhar e disputar a atenção do cliente no ponto de venda. Então, essa questão de você, ao invés de ficar olhando para a participação de mercado e começar a se perguntar o quanto que você participa da vida do seu cliente, e isso veio com muita força. Ou melhor, isso já vem com muita força. As empresas começam a se perguntar assim, é tão difícil conquistar o cliente, agora que eu já tenho ele dentro de casa, o que mais eu posso fazer? Como disputar atenção no ponto de venda, seja por ambiência, iluminação, retail media, convergência, também trazer o online para dentro do ponto de venda. Então isso ficou um recado muito forte, que a estratégia das marcas passa por reter a atenção desse cliente, tanto para que ele entre na loja, mas para que ele fique mais tempo lá. Então essa economia da atenção, tanto no físico quanto no digital, essa importância crescendo, e num mundo em que a gente tem muita informação, muita competitividade entre marcas e empresas, aquelas que conseguirem reter melhor a atenção no físico e no digital é que vai ter mais chance de sucesso. Porque você passa a se relacionar mais. Percebe que uma compra pontual, você não tem uma relação ali, você foi lá, comprou, foi embora, levou o produto. Agora, se você consegue segurar mais a pessoa no ponto de venda, e você vai entender que os temas vão conversar, esses 10 temas, que uma coisa leva a outra. Então você fala assim, como que eu posso reter essa pessoa mais aqui no ponto de venda, ter a atenção dela, para que ela tenha tempo de ver as minhas outras propostas de valor. Então isso para mim veio muito forte. E eu li em algum lugar uma reflexão interessante, né, que o varejo físico ele está indo pelo caminho do varejo online de retirar todos os atritos possíveis, mas que tem lojas que estão refletindo sobre isso, que quando você tira todos os atritos possíveis, você acaba não tendo interação, você acaba não deixando sua marca, você não é lembrado. A experiência de compra ela foi tão fluida que ela não marca. E tem lojas que estão propositalmente criando alguns atritos ou pontos de fricção, que é onde vai ter um relacionamento, onde tem uma conexão, onde tem um respiro, onde ele consegue ter a atenção do cliente. Então essa reflexão acho que é importante. Muitas vezes você tirar o atrito, fica tudo tão fluido que não marca, que vira uma experiência sem lembrança. Mas eu gosto de falar o seguinte, tem aquele atrito que ele não destrói valor. Agora tem um atrito que destrói valor. O que nós temos que cuidar eu acho muito difícil uma experiência de compra não ter nenhum atrito. Isso para mim é lógico. A questão você tem que ver o tamanho do atrito que você está gerando. Então essa questão, por exemplo, se você tiver uma experiência completamente fluida, que você não precisar de nada do vendedor, entrou, comprou e foi embora, você não teve a chance de construir um relacionamento ali. Agora, quando ele vem e te pergunta isso aqui, você tem a chance de interagir, aí é diferente. Aliás, né, isso inclusive é um dos temas que está lá no final da nossa conversa, que a gente vai falar, né, do que eles estão chamando aí do quiet selling, ou do comércio silencioso, que é isso. É uma interação... Tem a interação, mas ela não é aquela interação forçada, aquela coisa da empurroterapia, né, que a gente costumava falar no passado. Muito bem. Então fica aí, primeiro ponto esse de economia da atenção. Muito bom. E o segundo ponto, então, que você destaca? Em alguma das NRFs atrás, que eu não lembro qual, foi apresentado um estudo que foi o paradoxo da escolha. Quando você está dentro do ponto de venda e você é bombardeado por muitas opções, o consumidor acaba se perdendo e ele acaba não levando proporcionalmente em relação à quantidade de itens que tem. Um dos pontos que foi muito discutido esse ano e que é uma coisa que eu concordo demais foi a curadoria estratégica. Então vamos entender, né? Numa exposição você precisa de um curador que vai selecionar quais são as melhores obras de arte, por exemplo, que vão ser apresentadas dentro das inúmeras que ele tem à sua disposição, aquelas que fazem mais sentido, que possa conversar com o cliente e fazer sentido para ele. Quando a gente assiste alguns painéis falando de curadoria estratégica, significa dizer que não é sobre ter muitos produtos na prateleira, mas é ter produtos que façam sentido em relação ao seu público. Então eu gosto de dar um exemplo, teve uma loja que eu visitei lá em Nova York, que foi Evolution, uma loja pequenininha, e que ela é uma loja de presentes baseada em presentes com símbolo de história. Então tem período paleontólogo, tem
histórias falando sobre a vida marinha, uma curadoria muito intensa para quem gosta desse tipo de coisa. Lá você encontra, porque eles fazem um trabalho muito bom nisso. Quando eu começo a trazer isso aqui para o varejo brasileiro, a gente tem modelos de negócio que acabam fixando a gente, fazendo com que a gente interaja muito no ponto de venda, exatamente pela curadoria. Por exemplo, né, homem gosta muito de carro, então autopeças. Tem a AutoZone, por exemplo, que é uma empresa que ela não está só aqui no Brasil, mas lá eu falo que é o parque de diversão, porque parece que eles adivinham tudo que a gente precisa para o nosso carro, eles têm. Então você acaba tendo uma interação diferente. Temos outros modelos aqui também. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui, por isso que isso ficou muito estratégico, é que as marcas estão entendendo que não é mais só sobre ter um produto para ser vendido, mas produtos que fazem sentido na vida das pessoas a partir dessa curadoria. E isso só está sendo possível hoje, Sakamoto, por causa dos grandes dados, da hiperpersonalização, da questão de você saber mais sobre o cliente, sabendo mais sobre o estilo de vida dele, permite você fazer uma curadoria que tenha a ver realmente com aquele cliente que está lá no seu ponto de venda. Então isso também para mim, e isso é prática, já tem acontecido. Então isso me chamou muita atenção também, e para mim isso vem com força total. Tá, essa questão da curadoria, ela tem a ver com a necessidade das empresas e das lojas buscarem ter um público-alvo bem específico, trabalhar com os nichos e evitar querer atender todo mundo? Aliás, esse foi o grande paradoxo, né? Por isso que eu falo que os temas vão se misturar. Porque quando você quer atender todo mundo, o que você vai fazer? Peraí, eu sou uma loja de calçados, mas estão pedindo um determinado produto, eu também posso colocar. Daí a pouco, a hora que você assustou, você virou commodity. Uhum. E aí, commodity, você disputa por preço. Agora, quando você vai numa loja que faz especializada, que faz essa curadoria de acordo com o cliente, você se encanta por saber que eles têm alguma coisa e que às vezes nem você imaginou que eles teriam. Uhum. Porque isso eu te falo, Daniel, eu estou há 25 anos no mercado. A gente estuda muitas tendências, a gente fala de muitas coisas, mas o varejo ainda carrega muitas tendências. Uhum. E estoque e mix dentro do ponto de venda, aí é um desafio que para mim ele nunca vai estar vencido, ele é permanente. Você vence todos os dias. Então, quando você erra a mão no estoque, erra a mão no mix, não faz uma curadoria para uma tendência, então, coleção de inverno, verão numa loja de roupa, às vezes você vai ver a loja é a mesma, só mudou ali o estilo. Não, a curadoria ela é mais densa, ela olha para aquilo, para o comportamento, o que faz sentido, para ajudar, inclusive, a compor essa jornada mais fluida e despertar a atenção do cliente no ponto de venda. Muito bem. E o terceiro ponto que você identificou? Bom, o terceiro ponto tem a ver, você vai lembrar de um stand que a gente visitou no ano passado, que foi um stand da Vusion, que ele já estava com a tecnologia integrada no ponto de venda, com as etiquetas de preço via Wi-Fi, aonde você podia fazer a mudança dos preços. Etiquetas eletrônicas com preços dinâmicos. Com preços dinâmicos. O que acontece? Vamos dar um exemplo que já acontece no Brasil no online. Então, agora é o varejo físico copiando o online. Uhum. Se você vai comprar uma passagem de avião, se a demanda está alta para aquele destino, o que acontece com o preço? Sobe. O preço sobe. Se de repente, num determinado dia, horário mais concentrado, então os preços vão se alterando de acordo com a demanda. E isso é uma coisa que a gente já está acostumado quando vai comprar passagem aérea, hotel e por aí afora. Aplicativo de carro. Aplicativo de carro. Tarifa dinâmica. Tarifa, né? Enfim, a famosa bandeira 2, né? Isso chegou no varejo de uma forma que antes era impensada. Porque pensa que eu tenho, por exemplo, um varejo com 5 mil itens, não muito grande. Agora tem varejo com 30, 50, 100 mil itens. E você precisa fazer uma alteração de preço de acordo com a demanda. O produto não está tracionando, a demanda está baixa, então ao invés de eu esperar um mês ou dois para fazer uma promoção queimando 30%, 40%, o que você acaba fazendo? Vai fazendo uma rebaixa de preços até encontrar aquele preço ótimo entre a oferta e demanda daquele produto, para não ter que fazer aquela grande queima. Os varejistas usam um jargão falando assim, é melhor descer da escada do que cair da janela, ou seja, é melhor vir fazendo uma rebaixa de preço do que isso de uma única vez.
E isso já vê, então, né, o que a gente viu como tendência, algumas coisas acontecendo, a gente já vê, por exemplo, o Walmart fazendo isso. Então, quer dizer, uma determinada hora do dia, um produto que possa, né, por exemplo, se for um hortifruti, ele está fresco, ele está bonito, ele está viçoso, então você vai vender ele no preço cheio. À medida que isso vai se deteriorando, vai se desgastando, o preço vai automaticamente se ajustando, a IA vê que a demanda diminuiu, o corredor que está quente, às vezes ele pode subir, e isso vai acabar melhorando, inclusive, o giro de produtos e também mostrar imediatamente para o proprietário, né, da loja, para o gestor da loja, falar, opa, peraí, isso aqui está fora de preço, não está sendo atrativo aqui. Então, aquela tecnologia que a gente já viu, corredor quente, corredor frio, isso soma agora, então isso está integrando. Então, você faz o mapa, sabe que corredor que está quente ou frio, vê que produto que está recebendo mais atenção. Então, a era dos preços dinâmicos chegou no varejo físico. E eu adorei isso, tá? Para falar a verdade. Para mim, isso foi sensacional. Você falou que é uma inspiração realmente do varejo online, mas eu me lembrei também que em alguns supermercados, lojas grandes aqui do Brasil, já há muito tempo, tinha aquele cara com o microfone na mão, anunciando uma oferta relâmpago, saiu o pão de queijo quentinho agora, aquela coisa. Era uma forma de você trazer esse dinamismo mais humanizada, que você não conseguia fazer em grande escala, dependia de alguns elementos. Agora você consegue, com tecnologia, inteligência artificial, fazer isso de maneira mais natural, exatamente, né? Essa lembrança sua acontece muito no supermercado com aqueles produtos que estão vencendo, né? Assim, tão próximo da data de validade, ele acabava fazendo isso. Então, olha para você ver, antes você precisava de uma pessoa olhar para isso, controlar isso para tomar alguma decisão. Agora não, agora a coisa veio realmente autogerida mesmo. Então, coisa muito importante. Essa, para mim, também é uma coisa que nós, varejistas brasileiros, temos que ficar de olho, porque ajuda muito. Pensa, alguém que é dono de 3, 4 lojas, tem que ficar mudando preço na mão. Então, para mim... E está muito mais acessível, mais barato, mais eficiente. Então, certamente no Brasil, agora a gente vai começar a ver isso com mais frequência nas lojas. Preços dinâmicos, etiquetas inteligentes, digitais. Acho que isso realmente vai aterrissar em breve aqui. Certamente. Muito bem. Próximo ponto, vamos falar de marca. Eu falo que aqui no Brasil, a gente acaba tendo uma relação com a marca de uma forma diferente que o americano tem, né? Por exemplo, você olha algumas marcas de luxo aqui, e que são acessíveis só para uma determinada classe, você vai nas lojas dessas marcas, né, uma Louis Vuitton, por exemplo, e você vê pessoas com muito acesso àquilo, né? Então, a relação é diferente. Mas uma coisa que ficou muito claro e que chama a atenção disso que você falou, né, que as marcas estão voltando para a sua essência. No ano passado, se não me engano, teve uma palestra da Burberry falando que ela voltou para o xadrez, né, porque aquele conceito londrino, né, do cavalheiro, daquilo que foi a essência da marca, de repente ela abriu demais, se perdeu, e depois ela voltou para aquilo que foi a essência. Foi muito legal ver o painel onde a gente ouviu falando, por exemplo, né, a Timberland voltou para o seu ícone emocional, aquela bota amarela, né, aquela coisa que trazia uma proposta de valor. A gente viu muito a North Face, né, trazendo muito a questão da montanha, da proposta de valor, que é do outdoor, do esporte fora. Então, quando a gente olha isso, a Vans, que sempre trabalhou cultura de rua, do skate, e que cresceram assim, depois abriram o leque e aí viraram commodity lá. Falou, opa, peraí, deixa eu voltar para cá. Então, o que ficou muito claro, e aí é que eu falo que muito do nosso público aqui, né, nós estamos num varejo da CNDL, da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, nós estamos falando de lojas, são pequenos empresários, ele vira e fala assim, não, mas eu não vou nunca chegar a ser uma marca dessa. Não precisa. Nós estamos falando aquele cliente seu que te compra, ele te compra por causa de alguma coisa que você tem dessa essência. E eu já escutei isso de algumas pessoas falando assim, o dia que eu abri a mão da minha essência, daquilo que me trouxe até aqui, eu me perdi. Então, o recado que foi dado é que se você quer construir marca, você tem que olhar para a sua essência. Eu me lembro que eu fui fazer uma palestra no Sul, alguns anos atrás, e falando sobre marcas, eu coloquei um balão, né, de balonismo mesmo,
para representar isso, que eu falei assim, ó, marcas não são vazias, marcas são como balões. Se você parar de botar fogo, ele vai murchar e vai cair. Ou seja, ninguém dá o que não tem. Uma marca não vai ser aquilo que ela não é na essência. Então, não é marketing. E isso aqui ficou o recado. Primeiro é a marca, é a essência, você entender o que é a sua proposta de valor. E isso eu penso que é uma coisa que todo varejista dá conta de fazer, porque todo ele nasceu com uma essência. Então esse foi o grande recado. As grandes estão estão voltando para a essência, então quem dirá os pequenos? E a gente tem falado, né, já há algum tempo, especialmente pós-pandemia, que o consumidor atual ele está buscando conexão com as marcas que consome. Ele já não compra um produto pelo produto em si. Ele quer saber quem é a marca, o que essa marca diz, como ela se posiciona, com quem que ela se relaciona. O que ela defende, o que ela acredita verdadeiramente. Porque se a gente está falando que as marcas querem fazer parte da vida das pessoas, e isso aí é que está a beleza, porque como temos pessoas diferentes, com valores diferentes, cada marca vai encontrar ali o seu nicho, Então faz todo sentido que as marcas elas voltem a se concentrar na sua essência, porque é nessa essência que ele vai criar uma conexão, que ele vai conseguir realmente ganhar o coração daquele consumidor, porque hoje ele tem muita alternativa, ele tem muito produto para comprar, os produtos eles se diferenciam muito mais às vezes pela mensagem que ele carrega do que pela parte física do produto, né? Se a gente for abrir o leque de exemplos assim, o que me vem à cabeça aqui? Por exemplo, eu conheço 2 empresas que compram e revendem roupa de São Paulo. A mesma roupa, comprada lá no Brás, mesma coisa. E uma vende muito bem, e a outra vende, mas vende menos. Não tão quanto quase que chega a ser febril, aquela coqueluche. Porque, na verdade, as pessoas não compram a roupa. As pessoas se identificam com a história dessa empresária. Que é uma pessoa que veio de baixo, foi vendedora, lutou e tal, e hoje chegou num lugar ela está muito bem, ela é uma referência já saiu da referência estadual, já se torna uma referência nacional, mas as pessoas compram por identificar com a história dela. Então, se você compra de um influencer porque se identifica com a história dela, daquele influencer, se você segue porque se identifica, o recado que está sendo dado é: a sua empresa, o seu negócio, a sua marca tem que ser capaz de influenciar e se conectar com essas pessoas para que as pessoas sejam fãs da sua marca e não do produto que você tem lá dentro. Até mesmo porque nós temos que lembrar que muitos dos palestrantes lá na NRF são palestrantes de indústria de canal varejo. A gente assiste palestra, por exemplo, de Nike, da Levi's, de grandes empresas que são produtores. Então elas podem desenvolver produto. A grande maioria do varejo brasileiro não desenvolve o produto, ele revende o produto de alguém. Então, ao invés do consumidor se conectar com a marca que ele está revendendo, ele tem que se conectar com a marca da empresa. Né? Então, por isso que a gente fala que as empresas têm que conversar como corporações, não é só o marketing vazio. Realmente essa questão da marca e branding, de maneira geral, teve muito presente nas discussões da NRF e faz todo sentido nesse momento que a gente está vivendo do varejo. Vamos para o nosso 5º tema em destaque, professor. Qual que é a sua visão aí? Qual que é o tema que você traz? Já dominou muitos palcos a questão do varejo como um ecossistema. Né? O que é a lógica? Se você parar para pensar, qualquer lojista, qualquer varejista que estiver nos ouvindo ou nos assistindo agora, se ele se perguntar quantos clientes cadastrados eu tenho. Então, essa semana eu estava com um cliente meu, que é de padaria, ele falou, numa loja eu tenho 21 mil clientes. Eu falei, e o que esses clientes compram de você? Pão. 21 mil clientes não compram só pão. Eles compram pão, mas eles compram seguro, eles compram crédito, eles compram viagem, eles compram... E quando você assusta, se cara é conquistar o cliente, a partir do momento que você tem uma carteira com 21 mil clientes, você fala assim, eu posso construir um ecossistema aqui e participar mais da vida desse meu cliente com outras coisas. E foi muito legal que a gente viu um exemplo brasileiro lá na NRF, né? Magalu, todos os anos ela tá lá, e aí veio o exemplo da Galeria Magalu, que juntou todas as suas 5 marcas num espaço
aonde se criou um ambiente, onde a pessoa, é quase que um conceito de shopping, né? Ela tem muitos serviços integrados ali, então ela não está comprando só o produto, ela tem produtos correlatos, então ela não compra só eletroeletrônica, ela pode comprar tênis, mas também ela pode levar crédito, ela também pode conseguir arrumar o seu celular, então enfim, na hora que você começa a olhar para essa lógica, isso casa, né? Por isso que eu falei que os temas são correlatos, porque aí você começa a disputar mais a atenção do cliente. Você tem o cliente mais tempo dentro da loja e você começa a participar mais do negócio do cliente. E uma coisa que nós sabemos, né, Daniel? O varejo não tem almoço grátis. Você compra para revender. Então esse modelo de negócio ele tem um limite de resultado. Ele tem um limite de margem. Se você consegue comprar bem, a pessoa que compra muito bem hoje, uma pessoa que compra mais ou menos, você não tem uma diferença de um mesmo produto de 15% de preço. Não existe isso. Você tem margens muito apertadas. Então, se você olhar para o seu ponto de venda, o espaço de varejo físico, como algo caro, o aluguel é caro, a ocupação é cara, você fala assim, é muito pouco para vender só produto, eu posso rentabilizar mais trazendo um ecossistema. E o que eu penso ser muito interessante é que não necessariamente você precisa ser dono de todo o ecossistema. Você pode fazer isso com collabs, com parcerias. As mais conhecidas são alimentação e varejo, né? Um café dentro do ponto de venda, um gera fluxo para o outro. Mas você tem muitos serviços que podem ser vendidos a partir da demanda daquele cliente. Isso a gente ouviu muito, né? Que é a necessidade de agregar serviços dentro do varejo de produtos, justamente para conseguir ampliar essas margens. A gente sabe que a margem do produto físico está cada vez mais apertada, então você acrescentando serviços, você consegue dar uma respirada, um fôlego financeiro. Essa lógica de ecossistemas, a gente já tem ouvido falar há algum tempo, surgiu basicamente na China esse conceito do varejo como ecossistema, mas já está se ampliando pelo mundo, como você falou. E a gente viu lá também o exemplo da CVS, que é uma farmácia, uma rede grande de farmácia que criou um grande ecossistema de saúde, com parcerias, com marca própria, realmente ampliando ali a sua presença na vida do consumidor. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Aí nem foi lá em Nova York, não, foi aqui, eu não sei que palestra que eu estava assistindo, acho que foi em São Paulo, não sei se foi na HSM, falando que a Apple está se preparando para ser um grande serviço de saúde. Aí você fala, mas a Apple, qual a correlação disso? Você que tem o seu iPhone, que tem lá o seu acompanhamento da saúde, conta os seus passos, ele sabe o que você compra, o que você não compra, e daí a pouco ele vai ter tanta informação para te dar lá o seu healthcare mais personalizado e te trazer isso. Então olha para você ver, para onde nós estamos olhando. O Waze, por exemplo, que hoje a gente usa ele só como o nosso social GPS, ele já vende informação para as prefeituras para gerenciar melhor o trânsito. Porque quem entende melhor de trânsito que o Waze hoje, que sabe em determinado horário, que corredor, então ele está vendendo isso como informação para mudar sentido de direção, tempo de sinal. Então, quer dizer, você está ampliando aí o ecossistema. Então, isso também é uma coisa, tirar o olho só do produto, né? O seu ponto de venda ele é muito caro para ficar só no produto. Então, isso para mim foi um recado muito importante, inclusive. E foi muito bom ver, né, um exemplo brasileiro na NRF, não é o primeiro, todo ano a gente recentemente tem visto exemplos brasileiros lá. Eu acho que isso mostra o quanto que o varejo nacional ele é competitivo, ele está conectado com as tendências mundiais, quanto nossos executivos estão cada vez mais preparados para realmente estar dentro dessa que é a maior feira, maior evento do varejo mundial, como protagonista também. A gente vê uma quantidade enorme de brasileiros nas palestras, ouvindo, assistindo, mas também cada vez mais a gente vê brasileiros nos palcos, né? Isso também é um ponto bem interessante, né? Teve um ano que eu assisti uma palestra do Rony Mesley lá, o Serrentino, que faz um trabalho maravilhoso, está todo ano lá num palco, trazendo os cases brasileiros. Aliás, acho que ele é um dos principais. Um dos principais. Nosso parceiro aqui do Varejo SA Podcast, né? Junto com o pessoal da Gouveia. Da Gouveia, que inclusive vocês estão apoiando o pós-NRF lá, né? Então, acho isso muito importante. Então, essa questão do ecossistema
Isso veio para ficar porque nós estamos falando de margem, né? Nós temos que olhar para a última linha. Vamos para o sexto ponto, dentre os 10 que você identificou. O sexto ponto, eu não sei se ele é um ponto isolado ou se é uma conclusão de tudo isso, que a gente está chamando do third place, ou do terceiro lugar. Não é nem sua casa, nem o seu trabalho, é no meio do caminho. O varejo como third place. Isso, o varejo como third place. Pensa assim, passamos um tempo dormindo, alguns 8, outros 6 horas, né? A maior parte do tempo no seu trabalho, e quando você quer resolver um problema, quer seja para comprar um produto ou um serviço, você vai para alguma loja física ou vai para online, mas normalmente quando você vai para uma loja física, e se essa loja física está com o conceito da economia da atenção, se ela está fazendo uma curadoria bem feita, se ela está com um ecossistema, você vai acabar colocando essa pessoa mais tempo lá. Entra na sua rotina. Entra na sua rotina. Então aquilo passa a ser um lugar familiar. E eu vou te dizer que eu vivi essa experiência de uma forma muito natural. Falei, gente, só talvez eu não sabia que chamava isso, mas no dia que a gente estava se preparando para as nossas visitas técnicas, né, eu estava lá que a gente foi visitar a Prantham, né, que foi lá em Wall Street, e aí eu falei, poxa vida, tem um tempo que eu não ia no memorial, passei lá no memorial do 11 de setembro, e fui lá no Óculos, né, no The Óculos, que é o shopping, porque minha bateria estava acabando, e eu fui o quê? Fui lá numa loja da Apple para plugar o meu celular lá, e de repente, a hora que eu olho para aquilo ali, uma quantidade enorme de gente ali, e que não estava comprando, estava literalmente fazendo ali muito o seu escritório, o momento do seu cabeça do nada, que às vezes estava lá no seu intervalo, e que escolheram uma loja da Apple para ficar ali, ou seja, já virou um ambiente familiar. Então, isso demonstra que à medida que você consegue se conectar com o cliente, ele compra essa ideia e o varejo, então, está se tornando esse lugar aonde você vai ficar mais tempo. Então, é o terceiro lugar, né? O insight aqui, então, é que o varejista tem que olhar para o seu negócio e imaginar o que ele pode fazer para que a sua loja se torne um lugar familiar, agradável. A extensão da casa dele, aquela coisa. Então, é menos prateleira, menos corredor apertado e mais espaço para as pessoas conviverem, se relacionarem. E isso, por exemplo, no ano passado, quando a gente visitou a Petco e que tinha lá o espaço de convivência dos proprietários de pet. Então você vê, está tudo conectado, é isso que eu estou falando. São lugares que estão sendo moldados para você passar muito tempo lá. Né? Então... E a loja como um local de conforto, de conveniência, de clima agradável, feito para que as pessoas se sintam à vontade. Eu gosto de dizer que a loja é como um oásis no meio do dia a dia, às vezes do nosso deserto. Sabe aquela história do dia a dia, pressão, correria, calor, não sei o que, de repente você está num lugar que você chegou lá e ali você relaxa, ali você olha, você consome e segue. Muito interessante. Agora lembrando, né, sempre que a gente fala dessas tendências, dessas estratégias de conforto, de conveniência, de experiência de maneira geral, a gente tem que sempre colocar o foco em venda. Precisa que esse tipo de tempo que as pessoas gastam lá, que as pessoas dedicam a estar nas lojas, você tem que ter uma estratégia para que aquilo se converta em consumo também. A gente já teve durante alguns anos aqui no Brasil grandes livrarias onde as pessoas iam para lá passar tempo, mas que não compravam nada. Então também não pode ser a experiência pela experiência. Ou a cafeteria que a pessoa pede um café, um pão de queijo, passa o dia inteiro lá e começa até a marcar reuniões lá. Que eu acredito que isso foi um momento de aprendizado, Sakamoto. O que foi um momento de aprendizado? Aprender com esse modelo de negócio mesmo. Porque vamos pensar assim, se nós estamos falando que é o lugar da sua casa, e se você está interagindo, você hoje pode não comprar, mas
Se lá é a sua casa, se lá é o lugar que você interage, você pode comprar. Eu acredito que isso ainda vai ser um aprendizado. Sabe aquela história quando você está num restaurante e o garçom toda hora está te visitando na mesa, querendo saber se você tem mais pedido? Aí você fala, pô, tem um limite entre aquilo que você se sente assistido e cuidado, poxa, né, eu não estou precisando ficar chamando o garçom porque ele está me atendendo. Mas no momento que você também se sente pressionado, que, poxa vida, ele não está me deixando à vontade aqui. Eu acredito que isso nós vamos ter que aprender a dosar. Um equilíbrio. Vai ter que ter um equilíbrio. De tudo que eu ouvi, de todas as palestras, primeiro está se apostando em construir esse espaço. Sabe, igual a gente primeiro criou a comunidade, a gente entrou no Facebook lá atrás, a gente entrou no Instagram, a gente aprendeu a ficar lá, a gente se acostumou a ficar lá, depois eles rentabilizaram. Não foi assim a estratégia não é essa a estratégia, né? Surge uma nova rede social, você traz a pessoa para dentro, é tudo gratuito, é tudo free, se acostuma, né? A pessoa cria uma dependência daquilo e depois vem a rentabilização. É um desafio, isso aí é um desafio que temos para cumprir. Muito bem, fica essa aí a reflexão. Bom, estamos caminhando já para o nosso 7º ponto, loja física inteligente. Bom, vamos pensar no que é a loja física inteligente. Se eu estou falando de etiqueta de radiofrequência via Wi-Fi, etiqueta eletrônica no produto, eu estou falando de sistemas apoiados por IA, agentes de IA que vão te ajudar a comprar, agentes de IA que vão conversar com a agente de IA do cliente. Se eu estou falando de tudo isso, nós não estamos falando da mesma loja física lá de trás. E aí eu quero trazer um ponto aqui para o nosso ouvinte, que pode parecer que é só uma coisa a mais. Quando eu fui estudar inovação, aprender inovação, uma das questões da inovação fala assim, a inovação ela nasce na concepção. Eu falei, mas eu fiquei pensando, como é que é isso? Aí me deram um exemplo que eu gostei e eu repito esse exemplo. Quando a indústria automobilística começou a colocar eletrônica e tecnologia no veículo, a concepção do veículo era a mesma. Então você colocou uma central multimídia no veículo, você veio, antes da injeção eletrônica veio lá o carburador eletrônico, você começou a colocar eletrônica numa base que nasceu analógica, vamos chamar assim. E aí você colocou o digital. O carro elétrico foi ao contrário. Ele nasceu digital e você colocou roda, banco e volante nele. Ou seja, ele já foi concebido com a tecnologia e aí vieram os acessórios para ele se tornar um carro. Isso faz toda a diferença na concepção. O que eu falo com este exemplo? Se antes você ia colocar uma tecnologia na sua loja, hoje você vai colocar uma loja na tecnologia. Então, se antes você pensar no seu varejo físico, nas paredes, nas prateleiras, e depois você vinha pensando como que seria toda a inteligência, o projeto de Wi-Fi, de IA, sensores, e que às vezes isso tinha que encontrar um provisório permanente. Agora é o contrário, você pensa a loja, eu tenho que pensar uma loja. Na concepção já tem que vir com isso. Na concepção daquilo, ela vai ser uma loja conectada, as pessoas vão pagar pelo olhar, pela palma da mão, aqui as pessoas vão poder experimentar. E aí, baseado nesse chassis, né, vou falar assim desse jeito, é que eu vou colocar os produtos, ou seja, a concepção ela tem que começar a ser diferente. Então, para mim, a reinvenção da loja não é simplesmente colocar a central multimídia no carro, não é só simplesmente colocar a etiqueta, por exemplo, se você começar a colocar etiqueta eletrônica, etiqueta de preço via RFID, via wireless, se você começar a colocar tudo isso, mas se o seu modelo não for um modelo de loja inteligente, você vai ter os mesmos gargalos. E esse é o recado. Ou seja, quando a gente fala da loja inteligente, ela tem essa utilização ampla dos benefícios. Poxa vida, você vai fazer compra no varejo, você vai falar assim, deixa eu ver o que eu vou comprar. E o sistema já tem lá, você pode puxar pela curva besta de vendas, saber o que vendeu, o que não vendeu, o que gerou, o que não gerou, mas você ainda fica inseguro.
Agora, à medida que você tem um IA fazendo a leitura da sua curva de venda dos últimos meses, cruzando com o seu estoque e te falando o que você pode comprar que vai vender sem medo, é muito diferente. Né? E existe muita coisa, a gente fala de loja inteligente, a gente está falando muito de tecnologia, inovação e, obviamente, inteligência artificial. Eu vi lá nos bastidores, nos corredores, muita conversa sobre onde a tecnologia ela tem que estar. Ela tem que estar na vitrine, aparente, aos olhos e à disposição do cliente, ou é melhor você colocar essa tecnologia e focar nela no back-office, na parte de gestão, na parte operacional? Onde que é o ideal? Eu trabalho com gestão há 25 anos, né? Então eu vi muita coisa acontecer. O que eu posso dizer é que a IA hoje ela é transversal, e a tecnologia também, ou seja, não é a IA ou a tecnologia num ponto. Você vai poder usar a IA no RH, você vai poder usar a IA na compra, você vai poder usar a IA. Eu fiz esse experimento, um cliente meu de material de construção estava fazendo uma reinauguração da sua loja, eu peguei o meu celular, abri o chat GPT e comecei a conversar com o chat, falar assim, chat, estou aqui no material de construção, o que eu estou vendo? Aí ela, né, que orientação você me dá em relação às prateleiras, à organização dos itens? Ela falou, eu vejo muitos itens. Aí ela começou a conversar comigo, falou, eu vejo muitos itens que não geram uma lógica de consumo, tem coisas que estão fora do lugar, tem preços, não está organizado por uma estratégia de preço. Olha do que nós estamos falando. Nós estamos falando de você não ter que gastar muito mais aquilo que você gastava para tentar entender, você já está tendo esse apoio. Então, para mim, a aplicação é ampla. Ela está no front, ela está atrás. Nós visitamos lá, foi muito interessante no stand da Toshiba, porque quando a gente pensa Toshiba Brasil, a gente pensa computadores e tal, e a gente visitou o stand da Toshiba, que é com tecnologia voltada para o varejo. E aí na visita que a gente fez à feira, a Expo, foi apresentado para a gente uma coisa muito legal. Se no ano passado a gente falou, agora eu não lembro mais se é ano passado ou retrasado, da tecnologia lá das câmeras do supermercado que identifica o movimento do roubo, nós estamos falando que eles apresentaram uma tecnologia para o movimento do roubo do funcionário no caixa. Ou seja, se o funcionário, sabe quando ele vende, mas não tira a nota e esconde o dinheiro? Então olhe para você ver que, porque antes você tem a câmera, mas se você não ficar vigiando a pessoa lá 24 horas, você não vai ver. Então olha que apoio para a gestão fantástico que é isso. Né? A pessoa fala, acho que esse dinheiro aí tinha que estar em outro lugar. Então, eu entendo que não tem limite. Essa aplicação, é isso que eu falo. Então a loja inteligente que nós estamos falando não se trata daquele mercadinho inteligente que você vai lá, compra sem ninguém lá, aquilo também mas nós estamos falando o seu negócio hoje ele já pode ser mais inteligente do que ele já é, essa que é a verdade. E o recado olhe para o seu negócio e imagine onde cabe inteligência em algum processo, em alguma função, onde você pode melhorar sua segurança ou converter mais vendas, porque as funcionalidades com inteligência artificial estão cada vez mais acessíveis. A gente tem visto muitos exemplos, e eu acho que aos pouquinhos todo lojista, não importa o tamanho, o segmento, tem como tornar a sua loja cada vez um pouco mais inteligente, né? Acho que esse é o recado. Esse é o recado, é isso. Ontem aconteceu um fato muito interessante. Esse meu cliente de padaria, ele me mandou assim uma mensagem, Marcos, nós fizemos a análise financeira do DRE, DFC, eu joguei lá no chat, o chat me falou isso aqui. Está um pouco diferente, ou seja, ele já está julgando a análise no chat, está fazendo a análise dele e contraponto. E é isso. E é isso. É por aí que a gente está falando. Né? Muito bem. Então é passo a passo, aos pouquinhos você vai transformando o seu negócio. Já estamos partindo para 8º ponto, acho que esse é o ponto que talvez resuma em termos de quantidade de menções e de repercussão lá e aqui, o que foi a NRF 2026. O UCP, né, Universal Commerce Protocol, né, Protocolo de Comércio Universal. Anunciado pelo CEO do Google, né, foi aliás, primeiro dia, né, foi no primeiro dia. E que aquilo já era uma coisa que, né, era esperada. Eu mudei o meu comportamento, eu não sei você. Antes meu comportamento era o Google. Hoje eu pergunto, eu estou perguntando tudo para o chat GPT,
o Google tradicional já ficou para segundo plano. Eu converso muito com a IA, eu tenho feito muito isso. E aí, a questão toda é que se antes nós estávamos falando da inteligência artificial para apoiar a gestão, me dar uma sugestão do que comprar ou não comprar, eu falo que é sempre a primeira onda, né? Você usa IA para mudar uma foto sua, para fazer algumas coisas, você usa IA para fazer um PowerPoint automático. Agora nós estamos falando o seguinte, se antes eu perguntava para o Google, quero comprar alguma coisa, e aí ele te dava uma relação, você tinha um trabalho para escolher, olhar qual que tinha melhor reputação, qual que não tinha. Entrava em vários sites. Ou seja, você entrava ali numa seara, né, para poder estabelecer na sua mente ali um juízo de valor para escolher alguma coisa. Isso agora não é assim mais. E quando eu estou falando agora, é agora, né? Ou seja, já está acontecendo. Está acontecendo, está aberto, não é pago, é para qualquer um quiser. Então, ou seja, a IA deixa de ser apenas um assistente de busca para ser uma executora. Então, o storytelling que é contado. Então, né, vamos contar o nosso storytelling que aconteceu conosco. Você teve a sua mala violada, eu tive a minha mala estragada. Com falta de tempo, eu viro para a IA e falo assim, olha, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, estou aqui, a minha mala passou por uma avaria e eu preciso levar uma mercadoria, assim, assim. Então, você conta essa história e aí, baseado nessa história, a IA, através do comércio agêntico, vai fazer todo o caminho, já fechando a compra e dizendo, Marcos, eu acabei de comprar para você a mala que você tanto queria, e você fala, você só deu o comando, você não teve que fazer mais nada. Então isso... Vamos refletir um pouco sobre isso. Bom, primeiro ponto que eu acho que é importante falar. Confesso que ano passado, em algumas conversas que eu tive no podcast e fora do podcast com empresas de tecnologia e varejo, muita gente falava assim, olha como é engraçado, né? O Google, que era a grande empresa, está ficando para trás com essa questão das pessoas estarem cada vez mais conversando com a inteligência artificial. E o Google deu para algumas pessoas a impressão de que realmente estava ficando para trás dessa conversa. E na verdade a gente está enganado. O Google ele estava se preparando para, na verdade, ele reassumir o protagonismo. Porque agora o Google é quem está comandando esse protocolo de programação que vai unir a linguagem da IA com a linguagem da indústria do varejo, e o Google se torna talvez o grande hub desse processo. Então isso é uma coisa interessante, né? Nunca aposte contra o Google. Acho que esse é um ponto. Nunca ache que... Né? Talvez eles não estavam na vanguarda das ferramentas de IA, eles estavam talvez pensando em algo muito maior. Como integrar essas ferramentas de IA num protocolo de comércio, onde os produtos e os sistemas estão todos da mesma maneira cadastrados, porque isso que é fundamental para que as coisas funcionem. Então acho que esse é um ponto. Um outro ponto que eu ouvi muito lá na NRF é o impacto disso para o varejo. Uma vez que os agentes de IA começam a selecionar, a escolher, a comprar, vai ficar muito mais fácil da indústria se conectar direto com o consumidor final. Precisando apenas de algum processo logístico ou de meio de pagamento, mas o varejista ele acaba ficando numa posição talvez um pouco frágil se ele não souber se adaptar nessa realidade. Porque se os agentes vão saber fazer as escolhas, ele vai talvez ocupar o lugar dos varejistas, que faziam essa intermediação. Talvez não. Esse é um ponto que criou muita discussão lá. Vamos dividir esse seu comentário em dois. Primeiro eu quero falar do Google antes. Eu descobri o Google há muitos anos, né? E o que o Google sempre foi muito presente na minha vida? Para resolver os meus problemas. Eu me lembro, por exemplo, quando eu fui fazer meu curso lá em Boston, na Babson College, eu nunca tinha ido a Boston, estava indo sozinho. Quer dizer, se não fosse o Google Maps, um localizador, serviço de localização... Tradutor... eu não chegaria lá. Então, pensa o Google na minha vida, o quanto que ele facilitou a minha vida. Localização... você está num lugar, saber que metrô que pega, se está atrasado ou não está, integração com ônibus. Então, ele estava tão presente na nossa vida, tanto do ponto de vista da informação, do conhecimento, mas para coisas práticas do dia a dia. Para mim, essa sempre foi a grande essência do Google. A hora que a gente olha para os produtos que estão ligados ao Google, sempre foi muito essa essência. Bom, aí a gente viu surgir depois disso... do mesmo jeito que, para mim, aí estou trazendo uma visão pessoal, que quando eu penso em Microsoft, ela ainda, né, vieram outras depois, tal, mas ela ainda é a grande vencedora, ainda domina muito
os computadores do Brasil como sistema operacional, né? As pessoas aprenderam a trabalhar em Word, Windows, Excel, no Excel e por aí fora. Para mim, essa tacada do Google é uma volta à sua essência. Porque qual é a dor das pessoas que estão comprando online? É perder o tempo. Porque se antes eu tinha 1 ou 2, 3 lojas físicas para visitar, agora eu tenho uma avenida com 900, por exemplo, o Brasil até ano passado era quase 980 mil lojas online. Então, imagina isso e a IA fazendo isso por você. Então, para mim, a minha visão é que cada empresa de tecnologia nasce com a sua essência. Às vezes ela tenta dar uma volta lá, mas para mim o Google tem muito essa pegada de fazer parte das coisas do nosso dia a dia. Do mesmo jeito que eu não imagino uma Microsoft fazendo as coisas que o Google faz. Né? Essa é a minha visão. Bom, agora esse outro ponto que você traz, eu me perguntei assim, se eu peço alguém para comprar alguma coisa para mim, esse alguém tem que me conhecer muito. Né? Então, quem que eu peço para comprar as coisas para mim? Eu peço minha esposa, às vezes eu peço lá uma funcionária que está comigo há muitos anos, que já entende, mas é difícil você pedir alguém para comprar para você, alguém que é novo, que te conhece pouco. Então, do mesmo jeito que a pessoa vai aprendendo o seu jeito, e ela vai entendendo, e à medida que o tempo vai passando, ela consegue comprar as coisas para você, a IA vai sendo treinada. Então, você vai treinando a IA, vai treinando a IA. A questão toda é que a sua IA tem que encontrar alguém que fala a mesma linguagem lá no fornecedor. Então, na verdade, o que vai acontecer aí, se eu entendi muito bem a sua pergunta, a sua preocupação, é que vamos pensar no varejo físico. Eu lá com a loja da Havaianas, né, eu estou lá numa loja. Alguém foi lá e fez uma pergunta se eu tenho a sandália Havaianas tal. E a minha IA começa a interagir com a IA, porque pode ter sido uma IA que fez essa pergunta. Agente com agente. O agente com agente. E eles começam a conversar. Na verdade, eu passo a ter toda a informação, mas eu estou tendo a informação da IA daquela pessoa, mas que representa ela, pelo menos assim eu espero. Então eu acredito que isso vai aumentar muito mais o conhecimento e que você vai ter sobre o cliente. Não, a questão que eu ouvi de preocupação de varejistas lá o cara que quer comprar uma Havaiana, em vez dele ir numa loja que vende Havaiana, o que impede do agente direto comprar da Havaiana, da indústria? O varejista que estava nesse meio do caminho, se ele não se mantiver relevante, ele não tem mais a razão de existir. Porque, na verdade, o agente ele pode comprar direto o produto. Porque hoje em dia, qual que é a função do varejista? É ele ajudar. O varejista compra da indústria, vende para o consumidor final. Ele tem uma loja, ele recebe as pessoas, ele atende, ele tira dúvida, ele explica, ele convence, ele está em lugares convenientes, é por isso que o varejista existe. Agora, se os agentes vão conseguir fazer os processos de compra, vão ter autonomia, vão ter informação, nada vai impedir dele ir direto na indústria. E aí perde-se a relevância do varejo. Essa é a preocupação de muitos. Por que eu acredito que ele não vai direto para a indústria? A menos que a indústria mudar completamente seu modelo de negócio, como eu sei que algumas indústrias já estão fazendo. Por exemplo, as grandes indústrias estão vendendo direto. A Nestlé, inclusive, está se preparando, ela está com um projeto, né, para poder tirar a dependência dos supermercados, porque aí a gente fala do ambiente hostil. Ela está num ambiente que está muito hostil para ela, ela vai tentar sair daquilo. Do mesmo jeito que, por exemplo, falta mão de obra, a gente vai tentar achar uma solução para sair disso. Mas deixa eu dividir com você uma experiência, porque de tudo que eu li e estudei sobre isso, ele é complementar. O GEO, né, o GEO, que é a busca através da inteligência artificial, vai complementar ao SEO, que é o SEO, que era o que a gente acostumou a fazer. Vou te contar um exemplo. Eu fui fazer uma palestra há uns anos atrás, numa cidade, em Minas Gerais, e eu esqueci o meu cinto. E aí, você está na cidade, o que você faz? Você não é da cidade, você não conhece, você pergunta para o Google. Né? Então, eu cheguei lá no Google e falei, onde comprar cinto na cidade tal? E aí, o que o Google fazia? Ele ia lá e relacionava aquelas lojas, aqueles pontos de venda que vendiam cinto. Eu precisava daquele produto na hora, naquele momento. A mala que estragou, eu precisava dela
naquele momento. E aí, o que aconteceu? Apareceu uma relação de tantas empresas, inclusive eu printei essa tela e na palestra eu falei sobre isso. Falei, olha que absurdo. Eu procurei no Google onde comprar um cinto aqui nessa cidade, olha o que ele me deu de referência. Só lojas de cidade vizinha, não tinha lojas da própria cidade, ou seja, aquelas lojas não estavam aparecendo na busca do Google. O que mudou agora para mim, na minha visão, é que, entenda a preocupação, mas é que nós temos que preparar o nosso negócio. Se antes eu tinha que preparar para aparecer na busca do Google, eu tenho que preparar esse negócio para poder estar aparecendo na busca com agente de inteligência artificial. Eu acho muito difícil a indústria, que tem que pensar em escala, em produtividade, querer fazer essa venda direta. O que eu vejo, por exemplo, eu vejo muitas franquias, por exemplo, a Arezzo você compra no site, ela direciona para a franquia mais próxima. A própria Havaiana você compra no site, mas vai retirar na loja, aí você rentabiliza o canal. Eu entendo essa preocupação, mas eu vejo muito mais que o lojista que está nos ouvindo aqui, que ele tem que se antecipar e preparar a sua empresa para estar conversando, seja através do WhatsApp, seja através do próprio Instagram, um agente de IA vendedor, do que ficar com esse medo. Porque, Daniel, o que eu vou te falar é o seguinte, tem volta isso não. Não tem volta, não. O importante é a gente se adaptar e tentar antecipar alguns processos. Última reflexão sobre essa questão do comércio agêntico. Se são os agentes de IA que vão ser protagonistas nos processos de compra a partir de agora, o marketing e o branding das empresas vai continuar sendo para as pessoas ou vai ter que ser um marketing para as IAs, para os agentes? Para mim, na sua fala, eu diria ela assim. Para mim, eu não acho que ele vai ser, eu não penso que ele vai ser o protagonista. Ele é apenas mais um canal de apoio à compra. O dia que eu não quiser pedir um agente para comprar para mim, eu vou lá no ponto de venda. Talvez um dia que eu não quiser um agente, eu mesmo queira pesquisar a minha pizza. Vai ser a exceção. Para mim, ele é uma opção a mais. Para mim, ele entra na omnicanalidade. Aliás, eu conversei isso com o pessoal do Google. Na visita que a gente fez, eu conversei isso lá com o pessoal do Google. Eu falei assim, como é que vocês estão vendo isso? Porque vocês julgaram isso aberto, está aberto, não está sendo pago. Não, a gente entende que a gente deu uma opção poderosa, mas é uma opção. Então, por exemplo, do mesmo jeito que tem gente que só compra online, e tem gente que é omnichannel mesmo, compra online, vai na loja, testa na loja, volta em casa, pede. Tem dia que eu não estou com paciência, eu vou pedir a IA para fazer uma compra para mim, mas tem dia que... Então, eu não estou entendendo isso como uma coisa que vem para eliminar as outras coisas. Pelo menos de tudo que eu estudei, não é isso. Agora, eu acredito que tem gente que vai fazer disso a sua vida. Tudo que vai pedir, ainda mais se tiver integrado lá no Alexa da vida, Alexa, eu quero que compre isso para mim. Tem gente que vai se adaptar a esse modelo, é um novo modelo. As compras recorrentes, as coisas do dia a dia. Então, esse é o ponto. Qual que foi a outra coisa que você falou? Eu me perdi aqui na Não, se a questão do marketing isso. para os agentes. Isso. É eles que você vai ter que convencer a partir de agora? Aí que tá. Muda a relação. Essa vai mudar. Aliás, isso já vinha sendo... O recado já vinha sendo dado para a turma do marketing, né? Se o marketing digital facilitou muito o trabalho de muitas agências do ponto de vista de dados e informações que você não tinha antes, né? Num offline, você fazia um outdoor, você não sabia quantas pessoas viram aquele outdoor, quantas pessoas... Você fazia uma propaganda no rádio, você tinha lá os relatórios, as pesquisas do Ibope lá, mas você não tinha. E depois do tráfego pago, inclusive a própria questão, né, das métricas que nós temos hoje, elas estão sendo colocadas em xeque. Às vezes você tem grandes influenciadores, você tem muitas curtidas num vídeo e que isso não virou venda, e às vezes outros vídeos não estão curtidos, então isso está sendo colocado em xeque. Mas sim, a turma do marketing, o pessoal que presta serviço, vai ter que aprender a colocar a IA para conversar com a IA do cliente. É um novo desafio. E falo mais, eu acredito que nós vamos ter não só um agente de IA para comprar, nós vamos ter vários. Eu vou ter um agente de IA treinado para comprar as peças dos carros antigos que eu gosto, e eu vou ter um outro agente de IA para comprar vestuário, porque eles vão ter que ser treinados. Então eu acredito que vão ter vários agentes de IA fazendo isso. Muito bem, então o tema do comércio agêntico realmente predominou e está muito incerto ainda, por isso que a gente está aqui elucubrando um pouco sobre essas questões. Eu acredito que na NRF do ano que vem,
a gente já vai ter muito mais case, muito mais, porque, veja, né, é uma coisa que estava sendo estruturada há anos, foi lançado o protocolo, um trabalho gigante com grandes varejistas e tudo mais. Né? Não, e você que está nos ouvindo, nos acompanhando, em breve a gente vai estar lançando já o nosso pacote CNDL na NRF 2027. E a gente faz todo esse trabalho de curadoria das palestras, acompanhamento na feira, um tour guiado com uma seleção dos principais expositores, também visitas técnicas. Essa é a essência do grupo que a CNDL leva para Nova York todos os anos. Vamos já partindo para os dois últimos temas mais relevantes da NRF 2026. Tema número 9, Mass Premium. Explica pra gente o que é isso. Na verdade, esse tema começou a ser discutido no ano passado, onde o luxo, tudo aquilo que é luxo, premium, ultra, ele não pode ser só premium no preço, ele tem que parecer ser, mas ele tem que ser. Não pode ter uma distância demais. O consumidor, mesmo endinheirado, ele começou a ficar mais consciente, ele quer perceber o valor. E esse luxo que está na ponta da pirâmide e o que não está aqui na base, mas tem alguma coisa aqui no meio do caminho que são os produtos premium para as massas. Então são produtos que vão chegar em grandes massas que têm percepção de valor. Então o que significa isso? O exemplo que eu gosto de trazer para o Brasil é quando você pega, por exemplo, o Boticário, com o Boticário Lab, que é a sua loja toda reinventada, e você fala assim, Boticário está presente na vida dos brasileiros como Havaianas, eu poderia dizer. Havaianas, talvez mais, mas assim, Boticário está consolidado, está há muitos anos, mas chega um momento que você precisa perceber o valor que às vezes ele está querendo te vender. Então, se ele lança um produto um pouco mais caro, se ele for só um produto mais caro, ele pode ser questionado. Então, você tem que mostrar realmente o valor que ele está trazendo. Então, esse conceito não é só de trazer o valor por causa de uma marca ou por causa de um preço. É você realmente mostrar e fazer o cliente entender por que aquilo vale aquilo. Então, vamos pensar assim. Quando você compra uma coisa feita à mão, e se falam para você é feito à mão, você pode levar isso para dois lugares. Feito à mão no sentido do zelo, do cuidado, da exclusividade, mas a Revolução Industrial veio para vencer o artesanato à medida que conseguia fazer coisas padronizadas melhores do que o feito à mão. Então, o que é esse feito à mão? Não, tem uma história ali atrás, tem toda uma curadoria ali atrás, para você perceber esse valor. Então, isso foi discutido em algumas palestras, dizendo assim, é preço acessível com valor agregado, mas não preço exageradamente caro. Não chega a ser luxo. Não chega a ser luxo. É o premium. É premium, é racional, é uma mistura do racional com o emocional. Isso tem a ver também, talvez, com aquele termo que a gente tem usado ultimamente, que é a gourmetização das coisas. Por exemplo, uma coisa é um hambúrguer, outra coisa é um hambúrguer artesanal. Ok. Você está trazendo algum conceito por trás. E que você percebe ao consumir. Entendi. Não é só um preço, não é só mais caro. Então isso vem como uma estratégia para que os lojistas pensem em como adotar elementos premium dentro do seu modelo de negócio. Não adianta dizer que você é premium, você tem que sentir ser premium. Então quando eu trouxe o exemplo, por exemplo, do Boticário Lab, você vê a diferença de uma loja com o conceito Boticário Lab de uma loja do Boticário normal. Você consegue perceber os elementos que trazem o valor da forma como ele tá sendo vendido. Para mim, muitos especialistas, né, porque quando a gente vai para uma NRF, eu como quem atua no varejo, né, eu tenho muitos amigos aí, a gente se encontra lá, o que você viu disso, o que você viu? Cada um traz as suas impressões, a gente vai formando aí a nossa opinião a partir dessas impressões. Então, é um novo conceito do luxo. É o luxo que tem que mostrar por que é luxo, e não simplesmente para dizer,
sabe aquela coisa, sou luxo e pronto. Não, mas por que você... Contar uma história, trazer um contexto. Contar uma história, trazer um contexto, você entender por que é aquilo. Mostrar um diferencial. Exatamente. É o café colombiano, é o chocolate da Jamaica. A história que aquilo tem, o caminho que aquilo percorre para chegar até o Brasil. Então é isso. Né? É trazer gera valor, trazer o storytelling em cima disso, o design ajudando. Né? Muito bem, e agora nosso último ponto, 10º ponto aí que você traz como destaque da NRF 2026. Quando a gente olha para um determinado tipo de cliente, porque você tem o cliente, né, nós temos vários tipos de cliente, e você tem aquele cliente que ele já sabe o que ele quer, ele está muito mais no ponto de venda para sentir a interação do ponto de venda. Poxa, calma, deixa eu experimentar. Eu estou aqui numa loja, eu estou testando, eu estou degustando, eu estou entendendo. Então, vou dar o exemplo da nova loja da Nespresso, lá em Nova York. Eu cheguei lá, fui bem recebido, a pessoa me recebeu, mas ela me deixou à vontade na loja. E eu testei aquelas máquinas, fui lá, provei café, dei uma manota danada, porque tinha lá um café que para mim era um balde de café lá. E eu coloquei num copo menor, eu tô vendo que quando acabava, eu tive que trocar lá. Enfim. E à medida que eu experimentei, à medida que eu tive a dúvida, eu procurei a pessoa, porque a loja era ela toda fluida, ela foi feita para me dar essa experiência. Esse quiet selling tem a ver com isso. Eu estar na loja e tá ali silencioso, tô sendo amparado. Eu sei que eu tô sendo visto, que eu tô sendo amparado, mas me deixa aqui na minha jornada e na hora que eu precisar, eu vou até você. Márcio, mas isso já existe, por exemplo, acho que a Zara, que tem lá o Kanban, quando você tá com a sacolinha de uma cor que você quer ser atendido, que não tem. Mas é uma evolução disso. Né? Tem pessoas que querem viver essa experiência, querem estar ali, e na hora que precisar elas chamam isso. Então, a venda silenciosa está sendo dita como a presença inteligente. Não é aquela presença forçada, mas também não é deixar solto a mais. O exemplo que você usou mais cedo, não é deixar a pessoa no ponto de venda e ela tomar um café, um pão de queijo e ficar a tarde inteira, mas também não é pressionar. A ideia é se valer de retail media, iluminação, se valer muito, aliás, né, na feira, como evoluiu as tecnologias de LED para colocar em vitrine. Né? A gente está vendo muito mais telas dentro das lojas. Muito mais tela, mas muito mais. Como que você consegue transformar um vidro seu lá com uma vitrine interativa? Então, esta pegada ajudando o cliente a tomar decisões mais sozinhos. Importante, viu, Sakamoto? Assim, eu queria trazer uma reflexão para o nosso ouvinte. Qual tem sido a reclamação número 1 dos lojistas? Não é lojista, não, os empresários de uma forma geral. Falta de mão de obra. Né? E se você parar para pensar, embora a gente vá beber água na fonte todos os anos em Nova York, na maior feira de varejo do mundo, nós temos muito que aprender com os americanos em termos de produtividade, mas não adianta, não tem almoço grátis. Eu estava numa das lojas que foi uma loja e-commerce, né, que de reutilizados lá, e eu perguntei para a vendedora qual era a história da loja, porque ela não soube me falar nada, porque a gente fica, o vendedor do Brasil não sabe dizer, não tá. Não, eu percebi que ela não estava treinada. Mas a loja me contava uma história, eu interagia com as coisas, então eu fiz o autoaprendizado. Então, o que eu quero dizer com isso? Que todas essas tecnologias vão nos ajudar a reduzir a dependência do protagonismo do vendedor. Uhum. Eu usei esse termo numa palestra que eu fui fazer para uma empresa, que eu disse o seguinte, nós precisamos trabalhar processos e tecnologia para reduzir o protagonismo do vendedor. A dependência, né? Porque não é porque a gente não quer que ele não esteja lá. É porque nós não estamos achando, não está tendo gente. Então, peraí, eu tenho que aprender a fazer venda. Foi apresentado lá, aliás, uma outra coisa que foi muito legal, que numa das palestras que eu assisti, foi apresentado o case do McDonald's Brasil. A palestra apresentou o case do McDonald's Brasil.
eu não vou lembrar o número de cabeça, devia ter preparado, mas se não me engano é tipo assim, mais de 90% das vendas do McDonald's, eu não lembro se o número é esse, foi feito sem a presença do atendente. Já está todo mundo no totem, e a gente sabe disso. Aí você fala assim, mas por que está todo mundo no totem? É porque quer empurrar todo mundo para o totem? Não, porque tem vezes que você está faltando caixa lá para te atender. Então, ou eu vou ficar lutando por uma coisa que está escassa com a mão de obra, ou eu vou desenvolver uma tecnologia que eu consigo o mesmo resultado. Né? Então, foi apresentado o caso dele lá da interação, do quanto que o McDonald's virou a lógica, e foi apresentado o case do Brasil, o quanto que o Brasil já pede nisso, reduzindo essa dependência. Né? Essa é uma dor do varejista brasileiro, não de agora, né? Mão de obra, e com o avanço da tecnologia dentro do varejo, a gente percebe que a mão de obra do varejo precisa estar cada vez mais qualificada e capacitada também, conectada com essas tendências e inovações que a gente tem falado aí. Bom, cumprimos aqui então os 10 pontos que a gente trouxe para sintetizar um pouco dessa NRF 2026, uma NRF que a gente pode, sem dúvida alguma, chamar que foi uma NRF menos conceitual e mais pé no chão, uma NRF que trouxe a inteligência artificial e a tecnologia muito mais como infraestrutura e não como vitrine. Não é a tecnologia, não é ela por si só que vai gerar mais venda, ela está por trás para melhorar a eficiência, para gerar mais dados, para ajudar na interpretação de dados. Então uma NRF que realmente parece que mudou um pouco a sua essência e deixou bem claro, deixou bem evidente que os grandes desafios do varejo, eles permanecem, aqueles desafios do dia a dia da gestão. Uma gestão mais eficiente, mais otimizada, mais responsável, essa sim vai fazer a diferença. A tecnologia está vindo aí para ajudar, mas não é ela que vai resolver sozinha o problema. Peço para você fazer suas considerações finais aí. Eu quero aproveitar esse gancho seu, me recordando aqui da palestra do presidente do Walmart, da fala dele num painel, em que ele bateu um clique nele, dizendo assim, por que as pessoas não estão utilizando IA? E aí, eu falei, não, porque aqui às vezes é proibido, você não tem a liberação das pessoas. Aí ele mudou completamente o comportamento dele e abriu e começou a obrigar as pessoas a usar IA, e que ele começou a perguntar às pessoas, como você utilizou IA para se preparar para essa reunião? Ou seja, mudou o comportamento dele no sentido, porque as pessoas que utilizar a IA para ter uma segunda opinião não vai fazer você parecer fraco ou que você não conheça. Ao contrário, você está usando uma fonte a mais para validar o seu conhecimento. Pensa, eu sou consultor, então eu estou acostumado a analisar números, analisar indicadores, diagnósticos. Hoje eu tenho uma ferramenta a mais que me ajuda a enxergar aquilo que eu não enxergava. Qual é o problema de eu dizer, olha, eu vi isso e aplicando a inteligência ainda consegui enxergar isso? Então, esse recado ficou muito claro para mim, porque teve muitos painéis falando assim, não, a questão não é que a IA vai substituir, mas as pessoas utilizando a IA, elas vão ser melhores, elas vão ser mais rápidas, mais ágeis, coisas que demoravam antes vão acontecer mais rápido. Então, eu penso que passa por aí. Então, para mim, esse é o recado de dizer assim, a IA não está vindo substituir as pessoas. A IA está vindo para ser uma grande ferramenta para as pessoas conseguirem fazer mais coisas em menos tempo e até com uma proposta de sobrar mais tempo para fazer o que importa, que é para cuidar de relacionamento. Como recado, eu quero trazer 3 pontos. Aceleração digital, então não adianta você ficar fora disso, você tem que estar dentro disso. Começa, vai testando e vai fazendo, então não tem jeito. Se a capacitação da sua equipe antes era capacitar de como vender mais, melhor, aqueles treinamentos, a ponte, não sei o quê, aquelas técnicas de venda que ainda continuam sendo importantes, claro, mas você vai ter que começar a treinar a sua equipe em utilizar a IA. Se antes a pessoa já chegava no Omnichannel com pesquisas de outras coisas, você vai ter que pesquisar também para poder saber para quem que você está vendendo. E o que eu chamo da adaptação criativa, né? Que você vai ter que olhar para isso e falar assim, como é que eu posso utilizar isso aqui agora? Para mim vai ser um aprendizado novo todo dia. Cada dia você faz uma conexão. E mais do que isso, eu diria que você descobre que realmente você aprendeu a lidar com IA, o dia que você fala dela não mais como uma novidade, mas como uma coisa comum na sua vida. Uhum. A gente falava do Google antes, a gente falava de
de uma coisa como uma novidade. Hoje a gente já fala como uma coisa que fizesse parte da nossa vida. Para mim é a mesma coisa da IASA. Então, muito bem, acho que foram essas aí as reflexões. Gostaria de deixar aqui mais uma, que eu acho que é importante, né? Porque o varejo, a gente às vezes tenta falar de uma maneira muito homogênea, tanto do varejo quanto do consumidor. Mas que, na verdade, os consumidores eles não são todos iguais e nem as lojas devem adotar as mesmas estratégias. Não é porque essa estratégia funcionou aqui que vai funcionar aqui. Então, para quem está nos ouvindo e nos acompanhando e vê quando a gente fala desses principais insights, tem que contextualizar, tem que adaptar, tem que trazer para a sua realidade. Nem todo consumidor é igual, nem toda loja tem que ser igual. Então existe aí um grande mercado consumidor com várias gerações consumindo ao mesmo tempo, desde os mais novinhos consumindo cada vez mais cedo, até os mais idosos consumindo até mais tarde. Então não existe uma receita única, e quando a gente fala aqui das principais tendências, dos principais insights, precisa sempre desse contexto de adaptação à sua realidade. Nem tudo que funciona para um segmento funciona para o outro, e nem todo consumidor é igual. Existe consumidor que gosta de ser atendido de maneira mais ostensiva, tem aquele que gosta de ser deixado mais quieto na loja e só receber o atendimento quando solicita. Então tem que entender se o seu qual estratégia cabe no seu negócio. Não é toda estratégia que precisa de tecnologia e inteligência artificial o tempo inteiro. Então acho que fica esse recado para não deixar ninguém muito ansioso achando que tem que aplicar tudo de uma hora para outra. Tem um grande amigo meu, um consultor também, o Gustavo Vanucci, ele fala muito dos micromomentos de consumo. Nós mesmos somos esse consumidor, às vezes, um pouco em cada momento do dia. Tem dia que você está mais requintado, tem dia que você está mais assim, tem dia que você quer sentar ali na rua, numa mesa, no chão. Nós mesmos somos várias pessoas ao mesmo tempo. Né? E dependendo do produto, eu gosto de um tipo de maneira de consumir. Exatamente isso. Então isso fica essa reflexão, porque não existe essa homogeneidade toda que às vezes parece. E para encerrar, gostaria só de reforçar, né, que essa NRF foi muito interessante, porque esse ano a gente tem a nossa grande convenção nacional, o Omni Varejo 2026, e o que a gente viu e ouviu lá em Nova York reforçou muito que conexões reais, experiências autênticas e a humanização da tecnologia realmente são os temas que a gente precisa se aprofundar ao longo desse ano. É isso que a gente vai tratar no evento Omni Varejo 2026, a importância de você, com sua marca, com seu produto, conseguir criar conexões reais, experiências autênticas e o desafio de humanizar essa tecnologia que está vindo aí como um tsunami para cima de todos nós. Para mim elas são sempre meio, né? Nunca o fim. Eu falo que são novas ideias para velhos ideais. Os ideais ainda continuam sendo das conexões das pessoas, dos relacionamentos, de você conseguir resolver os seus problemas do dia a dia. E está mudando a forma de fazer, as ferramentas estão acelerando isso, né? Muito bem. Marcos, obrigado. Um prazer ter você aqui mais uma vez compartilhando toda essa sua visão, essa sua interpretação, sua análise sobre o que a gente viu lá em Nova York, na NRF, o que a gente viu nas palestras, nos painéis, no tour guiado na feira, nas visitas técnicas. Você conduziu o nosso grupo lá com muita maestria e conseguiu, acredito, compartilhar com todo mundo que está nos acompanhando aí em casa, no carro, onde quer que esteja ouvindo esse conhecimento. Obrigado, parabéns aí pelo trabalho. Muito bem, muito obrigado. Só fazer um convite, pode? Claro. Nós estamos agora com um tour rodando com o pós-NRF, já vamos fazer em Divinópolis, Itaúna. Então, né, levar todo esse conhecimento, né, para o evento aí das CDLs aí das várias cidades espalhadas aí pelo Brasil. Quem quiser contar com o Marcos Fábio aí fazendo uma apresentação pós-NRF na sua CDL, na sua cidade, qual que é o contato principal aí para o pessoal? Pode fazer o contato, né, pode ser no contato@mfgestão.com ou também acessar nossas redes sociais, tudo @mfgestão de negócios, para a gente fazer, né, esse grande show do varejo aqui no Brasil. Né? Muito bem, importante. E a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas. Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br e lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil para nos encontrar.